Olá pessoas, eu sou o Cris, o negociador, e hoje vou contar um pouco como foi adquirir o meu apartamento via leilão de imóveis da Caixa, como foi o processo de desocupação, o financiamento, o pagamento, a plataforma do leilão, a reforma e a desocupação. Fica no vídeo aí que eu já te explico. Então, já fazia algum tempo que a minha esposa, principalmente ela queria comprar um imóvel. Eu era um pouco contra no início, porque eu achava que era melhor, mais viável morar de aluguel. Porém, a gente começou, principalmente na época da pandemia, a gente começou a ter bastante problema em relação à moradia que a gente estava, com o proprietário, em relação ali também aos vizinhos, como todo mundo estava em casa. E eu comecei realmente a considerar comprar um imóvel, né? Só que o financiamento pela Caixa em comprar um imóvel novo, ele estava muito caro. Até o imóvel usado, na verdade, estava bem caro. Então, nos últimos 10 anos, eu sou aqui de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, e teve uma valorização muito grande de vários imóveis aqui na região. Então, eu já, assim, estava um pouco desanimador, né? Eu acompanho alguns influenciadores que falam sobre leilão de imóveis, só que eu sempre considerei que para participar de leilão tinha que ter dinheiro à vista, tinha que comprar, na verdade, um imóvel à vista, não tinha possibilidade de financiamento. Eu também achava que para desocupar tinha que ter muita coisa, né? Tipo, tu tinha que ter advogado, que se a pessoa tivesse criança pequena, tivesse pessoa de idade morando na casa, não teria como desocupar. E a reforma, as dívidas, então eu tinha muita dúvida, né? Então, depois de tentar pesquisar imóveis para comprar, vi que não era viável. Eu comecei a estudar um pouco de leilão. Eu comecei a estudar ali a partir de 2021 até 2023, tá? Eu fiquei esse tempo todo, mas não precisa todo esse tempo, tá? Realmente porque eu estava também levantando um pouco de dinheiro para mim considerar entrar. E eu vi que não era nada disso. Então, assim que eu estudei, comecei a entender. O principal que realmente me chamou a atenção foi o fato de poder financiar. Financiar, aceitava o FGTS, principalmente no leilão extrajudicial da Caixa. Então, me chamou a atenção. Eu acho que nesse momento eu cheguei, não, se aceita o financiamento, eu consigo fazer pela Caixa, pela própria Caixa. Então, eu vou realmente, o meu próximo imóvel, ou na verdade, meu primeiro imóvel, ele vai ser via leilão, né? Então foi assim que a gente decidiu e chegou no leilão de imóveis. Como havia dito, eu fiquei desde 2021 até 2023 estudando sobre leilão. Eu acredito que não precisa ficar tanto tempo. Eu não paguei por curso nenhum. Eu acredito que isso é importante dizer, né? Porque toda a informação que é necessária para aprender, principalmente sobre leilão, ele está disponível na internet. A própria Caixa tira bastante dúvida, tem bastante coisa no leilão da Caixa, né? Na página da Caixa. Mas tem vários YouTubers também que trabalham com leilão, que tem conteúdo sobre leilão. Então sempre que tinha alguma live sobre o assunto, eu estava pendurado lá fazendo pergunta diretamente ao criador de conteúdo para tirar minhas dúvidas principais, né? Também tem uma comunidade bem legal, uma galera que responde também, quem já participou de leilão e sabe responder ajuda bastante. Então, assim, a princípio não precisa comprar nenhum curso em relação a leilão. Só que se tu quiser comprar também não é ruim, porque lá tu tem também toda a ideia concentrada, tudo cronologicamente correto, dos pontos de, né, cada etapinha que tem que fazer, porque no final das contas, para te comprar o imóvel de leilão, são etapas. Tu tem que ir preenchendo etapas, desde a validação do edital até a compra, a documentação e os passo a passo que devem ser seguidos. Então, assim, da minha parte foi bem tranquilo, eu demorei um pouco mais, porque realmente eu estava levantando fundos e também tirando dúvidas de detalhes e tudo, mas eu acredito que não precisa demorar, eu acho que com uns 3 ou 4 meses a pessoa estudando e vendo bem a região que ela quer comprar, desde que ela tenha realmente o mínimo ali para conseguir entrar, que também não precisa muito, né? Porque, como eu falei, dá para ser financiado, dá para financiar o imóvel, mas foi isso. Eu acredito que nessa parte ali do estudo e procura foi bem tranquilo. Realmente só demorou porque eu fiquei um tempo ali para tirar todos os detalhes mesmo, porque
querendo ou não, é a compra de um imóvel, é algo importante, não dá para ser feito de forma atabalhoada, né? Tem que ser preparado, tem que ser com estudo, né? Tem que tirar todas as dúvidas para não cair em nenhuma furada. Então, para me falar um pouco mais de leilão, eu vou pincelar rapidinho sobre as formas, modalidades que existem de leilão extrajudicial da Caixa. Tudo que eu tô falando aqui é relacionado ao leilão extrajudicial da Caixa, tá? Que é o que eu tive minha vivência ali e é o que eu recomendo também, porque a Caixa é o banco que mais financia imóveis no Brasil, então, se eu não me engano, ela tem uma fatia de 70% a 80% do mercado, logo é o que mais financia, é o que mais retoma e é o que mais tem volume de leilão. Então, falando da Caixa aqui, as principais modalidades, tem outras, mas as principais são o primeiro leilão, o segundo leilão, a licitação aberta, a venda online e a venda direta, tá? Então existem algumas diferenças entre elas. Eu vou falar um pouco aqui do que eu lembro de cabeça, que é o que? O primeiro leilão, geralmente, vai pelo valor de avaliação da Caixa. Tu é responsável pelas dívidas do imóvel, não tem a assessoria do corretor, tá? E tu precisa disputar esse leilão no site do leiloeiro. E tem que pagar também a comissão do leiloeiro, que geralmente é fixada em 5%. E sempre tem que verificar muito bem o edital. Então todo o levantamento de dívidas, tudo é por conta do arrematante. O segundo leilão, ele é igual ao primeiro, porém ele tem a diferença de ir pelo valor da dívida. Geralmente nos imóveis populares, o valor da dívida ele é menor que o valor de avaliação. Só que isso não é uma regra. Pode ter casos que o valor da dívida está acima do valor de avaliação do imóvel, tá? Mas na maioria dos casos a dívida é um pouco ou bastante abaixo do valor de avaliação. Nesses dois casos não é tão interessante entrar, porque tu tem que pagar as dívidas que tem, tu não tem um corretor que ajuda, tu também tem que pagar ali o 5% do leiloeiro, mas aí no terceiro caso, que é a licitação aberta, ele já fica mais interessante, tá? Eu vou falar da licitação aberta na época que eu arrematei, né? Então, na época que eu arrematei, dava para financiar, dava para usar o FGTS, pagava a comissão do leiloeiro, não tinha assessoramento do corretor, mas pelo fato da Caixa pagar as dívidas, já foi suficiente para mim querer entrar nessa modalidade. Hoje, nesse mês que eu tô falando aqui, que eu tô gravando o vídeo, a Caixa mudou e a licitação aberta, ela não dá mais para financiar por ela. Dá para usar o FGTS como entrada, tu paga os 5% do leiloeiro e a Caixa ainda assume as dívidas, só que não aceita mais financiamento, tá? E aí tu tem a venda online. A venda online, esse é o melhor dos mundos, só que aqui em Santa Catarina, a venda online é muito difícil chegar nessa modalidade, porque geralmente o pessoal já arremata na licitação aberta, tá? Mas a venda online não tem comissão do leiloeiro, já é direto com a Caixa assume as dívidas, a Caixa paga um corretor para te apoiar, caso quando tu arrematar, tu ainda precisa disputar, né, o imóvel ali no próprio site da Caixa ali, tu pode dar teu lance, tu vai disputar, mas no final se tu arrematar, então tu acaba ficando com o imóvel, vai ter o corretor para te ajudar, tu não precisa pagar as dívidas do imóvel e não tem comissão do leiloeiro, e eu acho que é isso, né? E a venda direta, ela é igual à venda online, só que ela não tem disputa. Então, a partir do momento que ela entra no site da Caixa, tu pode dar o lance, o primeiro que dá o lance é arrematar, leva, tá? Então, só que ela passa por todas essas etapas. Embora seja o melhor, essa modalidade, pelo menos aqui na minha região, eu sei que talvez em São Paulo não seja a realidade, que é onde tem, que pelo que eu verifico é onde é que tem a maior volume de imóveis, mas aqui na minha região, quando chega imóveis na venda direta, geralmente eles não são tão interessantes, porque tem processos judiciais de penhora, tem algumas limitações às vezes até
e relacionado a órgãos ambientais. Então é um pouco mais complexo de tu conseguir arrematar nessa modalidade. Não funciona para todos. Tem casos que realmente vale a pena, só que tem que ficar muito atento porque é muito rápido. Aparece no site e o pessoal já arremata. Geralmente o pessoal, né, já fica de olho antes e quando aparece a oportunidade já arremata. Mas são essas 5 modalidades. Vou colocar uma tabela aí, tá, no vídeo para vocês entenderem certinho como é que fica cada modalidade, o que cobre, o que não cobre, né? Mas se tiver alguma dúvida também pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo certinho, tá? Então, eu já até dei um spoiler, né, batendo o tópico anterior, por que eu escolhi a licitação aberta. Eu fiquei todo esse tempo, eu fiquei avaliando o leilão e eu vi que na minha região, muito raramente os imóveis que eu tinha interesse, eles chegavam na venda online. A maioria deles eram arrematados na licitação aberta. Então eu bati ali com a minha esposa, conversei, né? E eu vi que se a gente não arrematasse na licitação aberta, a gente não ia conseguir arrematar um imóvel que seja minimamente interessante, já que, lembrando, nesse primeiro momento a gente estava procurando um imóvel para morar, né? Então a gente queria algo minimamente viável ali, que atendesse o fato da gente comprar e no futuro talvez revender, e também que no primeiro momento ia servir de moradia. Então a gente ficou de acordo com os 5% do leiloeiro. O fato da Caixa ela pagar as dívidas, eu acho que também é bem tranquilizante, porque óbvio que todos os imóveis é bom, de leilão é bom tentar levantar o máximo de informações possível, né? Mas quando a Caixa ali tá lá, tem dívidas de condomínio, que geralmente são as mais altas, tem dívidas de IPTU, que podem também ser bem grandes, né? Dependendo do tempo que foi construída a casa e o valor e tudo. Mas isso daí já serve de consolo, né? Para não ficar apavorado na hora de ver a dívida, né? E também o fato de aceitar o financiamento, né? Como eu falei, atualmente não aceita mais, mas na época que eu arrematei aceitava, então eu consegui utilizar, eu tinha um saldo bem grande de FGTS, eu consegui usar esse saldo de FGTS, consegui dar uma entrada mínima ali, deu um pouco até mais do que precisava e consegui financiar esse imóvel, entendeu? Então a licitação aberta para mim foi uma ótima porta de entrada, mas hoje eu já pretendo, como teve essa mudança, eu acredito que provavelmente o pessoal não vai mais estar arrematando com tanta facilidade na licitação aberta, pelo fato de ter que pagar à vista, né? Mesmo podendo utilizar o FGTS como entrada. Então, das duas umas, eu acredito que vai ser adiantado, ou seja, talvez algumas pessoas vão começar a adiantar para o segundo leilão esse arremate, ou realmente aí que é o melhor dos mundos, o volume de imóveis que vai entrar na venda online vai aumentar. Então, talvez na minha região, não acredito que talvez São Paulo não vai ter muita diferença, porque realmente o volume é bem maior, mas aqui na minha região eu acredito que com essa mudança o volume de imóveis que vai entrar na venda online vai aumentar. Então, pessoal, essa parte aqui ela é bem importante, tá? Que é a preparação para arrematar um imóvel. Eu vou falar algumas coisas do que eu vivenciei, do que eu aprendi, né? E cada um faz do jeito que achar melhor, mas eu sugiro que siga esse caminho que eu vou falar a seguir. Não vá em um banco da Caixa, tá? Não tenta conversar com algum atendente, algum pessoal que atende lá da Caixa, porque eles não têm conhecimento sobre o leilão de imóveis. Ah, mas como assim eles não têm conhecimento sobre o leilão de imóveis? Eles não têm. Eles estão treinados para trabalhar lá como bancário, né, gerente, mas a maioria deles não tem conhecimento sobre o leilão. Então, se vocês for tentar tirar alguma dúvida diretamente no banco, não vai conseguir tirar dúvida diretamente com o banco. Lá no Caixa é dividido em várias seções, várias diretorias, e existe uma diretoria que fica, se não me engano, localizada em Brasília, que é responsável por todos os leilões que faz no Brasil inteiro.
Então, o restante das agências, eles não têm preparação para trabalhar com isso. Então, tu vai ter que tirar dúvidas na internet mesmo, mandando e-mail, olhando os editais. Não vai conseguir tirar dúvida em uma agência, tá? E aí, o que eu sugiro, né? Vai em um correspondente caixa, tá? Geralmente eles são mais viáveis, são mais maleáveis para te conversar. Vai um de confiança, um perto da tua casa, um que seja parceiro. Levanta todos os documentos e pede uma avaliação de risco, tá? Avaliação de risco ou simulação de crédito. Talvez tenha um ou outro nome, mas aqui o que foi o documento que saiu para mim foi a avaliação de risco. Esse documento tem uma validade de 6 meses, então tu geralmente, vamos supor, tu tem uma margem, né? Tu quer arrematar um imóvel de 200 mil, pede para tirar uma avaliação de risco de 250 mil, para te dar uma margem maior, sabendo que, eu pedindo um valor maior, eles vão aprovar, então um valor menor é certeza que vão aprovar, tá? Levanta também toda a documentação, eu vou estar deixando na tela toda a documentação, tá, que precisa. Então eu não vou, RG, CPF, se for casado, união estável, certidão de casamento. Aí eu só vou pedir uma atenção em um ponto, que é a certidão de nascimento. A certidão de nascimento, para algumas pessoas que às vezes elas estão comprando um imóvel que não é na cidade delas, então às vezes pode ser um complicador, porque vai ter que pedir essa certidão de nascimento na cidade onde nasceu. Às vezes é em outro estado, é um pouco mais complicado. Então faça isso com antecedência, porque eles vão pedir esse documento atualizado, e na hora de tu arrematar, tu tem que ser super ágil para ter toda essa documentação na mão. Então pede com antecedência. Se eu não me engano, o documento novo ele tem uma duração de 3 meses que eles aceitam. Então, já estou decidido que eu vou arrematar nos próximos 3 meses. Pede esse documento com antecedência, fica em mãos, ou já dê toda essa documentação na mão do correspondente bancário e corre para a arrematação, tá? Então, o leilão do apartamento que a gente arrematou, ele começou no valor de 126 mil reais. Eu e minha esposa, a gente já tinha definido que o valor que a gente poderia arrematar era até 150 mil, né? A gente teve algumas pessoas dando vários lances, eu até cometi o erro hoje, até sugiro que não façam isso, tá? Eu dei o lance antes do leilão iniciar, então alguns dias antes eu já tinha dado o lance, e acabou que meus concorrentes já começaram a iniciar a disputa pelo imóvel, tá? O ideal é que espere o dia, o momento, quando o leilão realmente estiver aberto para dar o lance, para não ativar gatilho em ninguém, porque o leilão tem muitas pessoas que vão lá já com um limite para comprar, né? Então, que nem eu, 150 mil é o que eu posso, é o que eu quero, e se passar disso eu não vou adiante. Mas tem pessoas que já assumem que aquilo dali é uma concorrência e não querem perder. Então, às vezes elas vão só para não perder e começam a lançar mais valores, mesmo sabendo que aquilo está cada vez mais desinteressante. Então, para não ficar ativando o gatilho, eu recomendo que só dê o lance no dia e no momento certo, para não ativar gatilho nos teus concorrentes e acabar perdendo o imóvel porque alguém não quer perder para ti, tá? Então isso é bem importante. A gente arrematou no final, passou, porque tinha outras pessoas concorrentes, umas 3 ou 4 pessoas dando lance ali e cobrindo os meus lances no dia. E quando chegou no finalzinho, eu fiquei no final assim do leilão ali, eu fiquei esperando mais ou menos uma hora por aí. Não tinha dado mais lances, eu fui lá, dei um lance final, eu tinha conversado com a minha esposa se a gente poderia passar um pouco mais, e a gente estava bem interessado, a gente já tinha visitado o imóvel aqui, né? Então a gente já sabia quem estava morando, a gente já tinha levantado várias informações, a gente tinha gostado do bairro, e a gente acabou arrematando por 159 mil, passando 9 mil reais acima do que a gente havia previsto, só que valeu a pena. Tipo, a gente tinha uma boa margem do preço que é médio, que é vendido o imóvel aqui, então valeu a pena. No final das contas valeu a pena.
Após arrematar, 2 horas depois, o leiloeiro já entra em contato contigo, então ele me ligou, confirmou comigo meus dados, me mandou mensagem no WhatsApp e pediu que fosse transferido o dinheiro. Qual é o dinheiro? É os 5% do leiloeiro. Então é 5% do valor que foi arrematado. Então tem que transferir no mesmo dia, tá? Junto com o termo de arrematação. Esse termo está previsto no edital. Lá tu preenche teus dados, tu preenche os dados do imóvel que tu quer arrematar e a forma que vai ser pago esse imóvel. Então se tu vai pagar à vista, descreve ali que vai pagar à vista e tu paga tudo pro leiloeiro e depois corre atrás do restante dos documentos. Se for pagar financiado é um pouco mais complicado, que ali tu vai ter que descrever a entrada que tu vai dar em dinheiro, vai ter que descrever o quanto que tu vai dar de entrada com FGTS, se for usar, e o quanto que vai ser financiado. E esse valor não pode ser alterado. Esse vai ser o mesmo valor para quando tu vai fazer o financiamento na Caixa. Então, por isso que é importante fazer toda aquela fase ali do correspondente Caixa, tá? Para deixar o teu crédito já pré-aprovado e até um limite um pouco maior, porque se for menor eles vão aprovar com certeza, tá? E beleza, feito isso, feito o pagamento, enviado o termo de arrematação, e o leiloeiro tem 48 horas para te mandar o termo de arrematação preenchido por ele. Então tu mandou o termo preenchido por ti, assinado por ti, ele vai te mandar o termo homologado por ele, assinado por ele, junto com a ata do leilão. Então todos os imóveis que foram arrematados juntos com o teu, né, com o meu no caso, eles vão estar dentro daquela ata do leilão. Em posse desses documentos, tu leva pro teu correspondente Caixa para ele dar entrada no teu financiamento. Então, pessoal, depois de arrematar, feito todas as partes ali da burocracia junto ao leilão, tu pega já em posse desses documentos, o teu correspondente bancário, ele já mandou teu documento para a Caixa, para o financiamento. A Caixa vai te chamar para uma entrevista, tá? Nessa primeira entrevista eles vão te perguntar para que tu quer o imóvel, qual a finalidade, se já teve imóvel, se tu é casado, eles vão fazer uma série de perguntas ali, tá? E eles vão te empurrar algum produto, tá? Lá eles têm uma taxa de contratação, tá? Então tu vai ter que pagar uma taxinha lá. Eu pesquisei bastante, tá, sobre isso. É feito isso, tá? É feito realmente, todo mundo passa, tem que pagar essa taxa. Eles vão te empurrar esse produto, que eu considero que é uma venda casada, tá? Realmente eu considero que é uma venda casada. Então eles vão te empurrar um seguro de vida, um seguro residencial, alguma coisa, algum produto deles, tá? Em um primeiro momento eu recomendo que aceite, tá? Porque meio que eles atrelam, mesmo não podendo, a tua aprovação, aquele produto que tu tá aceitando pagar, tá? Mas eu já tenho uma forma de tu pegar esse dinheiro de volta. Então, em um primeiro momento, tu aceita, tá tudo de acordo, tá tudo bom, tá tudo certo. Eles também estão te prestando dinheiro, entendeu? Então, meio que eles estão te fazendo favor. Então, no primeiro momento, aceita ali, porque tu precisa disso. Tu já lembra que tu já pagou os 5% do leiloeiro, tu não pode ter o não da Caixa, porque senão tu vai perder todo esse dinheiro, tá? E assim que o teu financiamento for aprovado pela Caixa, tá tudo certo, tu já assinou, tá com o documento na mão, tu entra em contato com o seguro que foi passado para ti, o produto, e pede o cancelamento e o estorno do valor na tua conta, tá? Tu pode fazer isso, porque tem tempo embora eles demorem para te dar o retorno se foi aprovado ou não, para te assinar. O meu demorou quase 30 dias, então tu vai perder todo esse dinheiro durante esse tempo que o contrato foi assinado. Mas é pouca coisa referente ao todo, né? Então só uma taxinha referente ao todo, né? Então eu paguei nessa etapa da Caixa cerca de R$ 2.400, tá? E eu tive estornado ali quase que o valor inteiro, tá? Mas é bom ficar bem ciente disso daí para na hora não ser pego de surpresa, né? Mas eu não fui pego de surpresa porque eu pesquisei bastante, sabia, quis evitar isso, quis dar uma desperta ali com a gerente da Caixa e quase que eu me lasquei, entendeu? Então o que eu recomendo é que aceite
em um primeiro momento, tá tudo certo, estão me emprestando dinheiro, aceita, faz, e depois tu corre atrás para pegar esse dinheiro de volta, tá certo? Então, pessoal, em relação à burocracia, aqui é um pouco mais, eu vou tentar dar uma perspectiva do todo, mas eu vou dizer como foi comigo e como pode ocorrer com vocês, tá? A partir do momento que tu tem o documento do financiamento assinado, esse documento ele tem o valor similar a uma escritura do imóvel. Com essa escritura, com o financiamento, com o documento de financiamento, tu vai na prefeitura e tu vai fazer o levantamento do ITBI, tá? O levantamento do ITBI do imóvel. Tu vai ter que pagar esse documento, tá? Geralmente nas prefeituras é em cima do valor venal, ou seja, o valor correto, o valor que foi arrematado. Mas eu sei de alguns casos, de algumas pessoas, que foi em cima de um valor que meio que a prefeitura tem de avaliação daquele imóvel na região, que distingue, né, do valor que foi arrematado. Isso não pode, tá? Isso daí já está pacificado em lei. Se acontecer com vocês, em algum ponto ali de o valor não tá batendo do valor do ITBI aqui na minha região, na minha cidade, é 2% do valor arrematado, tá? Que é cobrado de ITBI. Aí se informa, eu sei que tem lugares que é 1%, tem lugares que é mais, e tem lugares que fazem isso de considerar o valor do imóvel o que tem na prefeitura e não o que foi comprado, tá? Então isso tá errado, tá? Pagou esse documento, tá? Depois tu vai no cartório de registro de imóveis para pagar as taxas, os custos do registro e emissão da matrícula atualizada daquele imóvel, né? Para registrar aquele imóvel. Eu paguei cerca de 2% do valor também do imóvel, na verdade um pouco mais, tá? Que eu acho que no ITBI eu paguei 3.200 aqui, e eu paguei mais ou menos 3.700 ali em todas as custas do cartório ali do registro de imóveis, tá? E aí, como eu falei, na etapa que eu peguei era a licitação aberta, então a Caixa ela paga as dívidas, só que é responsabilidade do arrematante levantar essas dívidas. Então, já que tu já vai na prefeitura para fazer o levantamento do ITBI, já pede uma certidão negativa do imóvel, porque nessa certidão negativa do imóvel vai estar todos os valores devidos daquele imóvel. Então, todos os valores de IPTU que não foram pagos, tudo, eles vão também emitir, pede para eles emitir, caso eles não emitam, né, um boleto, algo da dívida, e vocês enviam para o e-mail da Caixa, tá? Se o imóvel, o meu apartamento aqui, ele não tem condomínio, mas se ele tiver condomínio, o imóvel que vocês arremataram, vocês também vão ter que entrar em contato com a administradora do condomínio e ter que levantar essas dívidas e enviar para o e-mail da Caixa. Esse e-mail da Caixa, ele está descrito no edital, então é bem tranquilo, eles pagam, tá, as dívidas. Demora um pouco, eu vi casos que demorou 3 a 6 meses, mas eles pagam. Se tá o edital, ele é como se fosse a lei do leilão. Tudo que está descrito lá, ele vai ser feito a ferro e fogo. Então, não tem nem como a Caixa escapar de pagar ou não. Pode atrasar? Pode demorar? Pode, que é um pouco burocrático, mas eles vão pagar, tá? Então, isso daí é bem tranquilo. É só fazer esse levantamento. Tem um prazo também, se eu não me engano, esse prazo é de 90 dias após a arrematação. Então é até um prazo bem grande, porque um bom arrematante ele vai fazer toda essa pesquisa antes de arrematar, né? Mas também ainda tem um prazo para fazer depois. Então, a tão temida desocupação de imóveis. No meu caso, eu fui bem feliz em relação a isso, porque a ex-moradora, ex-mutuária, ela saiu antes da gente tomar qualquer atitude. A gente acompanhava, que nem eu falei para vocês, a gente já tinha vindo aqui na frente do imóvel, a gente tinha visto que tinha pessoas morando aqui, que realmente talvez a gente tivesse que fazer um pedido, né, de desocupação. Mas assim, depois de estudar um pouco, na época eu não sabia, hoje eu sei, a Caixa ela informa o devedor, a pessoa que está devendo, né, que está sendo
executada, que é a forma que eles falam, né, judicialmente ali, todas as etapas. Então, todas as etapas, a pessoa que está devendo, ela sabe. Então, quando o imóvel vai para leilão, a pessoa é comunicada e até dado o direito de preferência dela comprar esse imóvel. Então, a pessoa está devendo, a Caixa vai lançar para leilão e ela dá o direito de preferência da pessoa que está devendo em comprar aquele imóvel, tá? Então, cara, geralmente as pessoas elas estão cientes que o imóvel já está para leilão, tá? Elas geralmente tentam evitar entrando com um processo, dizendo que não receberam a notificação, só que a Caixa ela manda e-mail, a Caixa ela manda carta, a Caixa manda carta porque geralmente a pessoa, o que acontece? A pessoa compra o imóvel e ela mora em outro endereço, porque ela não mora no imóvel que ela está acabando de comprar. E ela não troca junto à Caixa o endereço que ela comprou, entendeu? Ela não tipo, eu comprei, tô morando nessa nova casa, só que ela deixa lá o endereço que ela morava antes. Então, alguns alegam que, eu não recebi a notificação porque mandou pro endereço antigo. Só que no contrato de financiamento que tu assina, junto à Caixa, tu é responsável por atualizar o endereço que tu tá morando ou não, entendeu? Não a Caixa. Então isso geralmente é um argumento que eles utilizam para entrar com processo contra a Caixa, só que não é aceito, tá? Porque também tem e-mail, tem telefone, então tu é responsável pelos dados que tu deixa com a Caixa. Se tu trocou o telefone, cara, tem que informar a Caixa. E assim, tu tem a conta da Caixa, tu sabe que teus pagamentos estão atrasados, então enfim, tem uma série de justificativa ali que as pessoas tentam usar subterfúgio para atrasar, mas no final das contas elas estão cientes, tá? E, cara, eu não tive problema em relação à desocupação, porque a pessoa tava devendo luz, que tava morando aqui, ela tá devendo luz, ela tá devendo água. Se eu não me engano, no final das contas a água acabou sendo cortada. E quando a gente foi visitar, depois de já ter todos os documentos na mão, a gente viu que a casa estava vazia. A gente simplesmente chamou o chaveiro abriu a porta, a gente filmou, que eu vou até estar colocando depois o vídeo, ou antes, ele já vou estar colocando o vídeo de como o imóvel tava, e depois eu também mostro como o imóvel ficou depois que a gente fez todas as reformas, fez tudo. Mas foi bem tranquilo nessa parte, a gente realmente não se incomodou. Eu vejo que tem muitas pessoas que não se incomodam, tá? Que é super tranquila a negociação, só que realmente elas têm que mandar uma carta pedindo a desocupação, às vezes elas têm que negociar para pagar uma mudança, algo que eu acho super tranquilo, tá? Porque realmente perder um imóvel não é algo trivial, realmente é algo que marca alguém, ninguém quer perder um imóvel, né? Então realmente tu também se manter aberto ali para ajudar a pessoa, eu acho que é uma atitude legal, né? Pelo menos ajudar ela, de repente pagar um caminhão de mudança, alguma coisa assim, porque ajuda e tu vai economizar dinheiro, porque se essa pessoa também quiser dificultar a tua vida, ela estando morando no imóvel, ela pode, e vai acabar fazendo tu gastar muito mais dinheiro do que um investimento pequeno de ajudar no caminhão de mudança, às vezes também considerar pagar o primeiro aluguel dela fora dali, né, para dar uma mãozinha, estender realmente a mão ali e se manter, né, solícito, né, com a pessoa, que ela vai, né, realmente perder um imóvel é algo que eu considero que deve ser muito traumatizante na vida de alguém, né. Então, como tudo não é sonho, né? A gente não tinha se incomodado em nenhuma etapa até o momento. A gente se incomodou realmente em uma etapa que a gente não esperava se incomodar, que foram as dívidas de consumo do imóvel. Assim, para vocês que de repente não sabem, existem dívidas pró-terreno, são as dívidas do imóvel, como IPTU e condomínio. Essa realmente que a Caixa ela assume. E tem as dívidas de consumo, que é água, luz, internet, essas coisas assim. É pacificado, e a maioria das pessoas sabem, que dívidas de consumo elas são atreladas ao CPF da pessoa. Só que tem algumas concessionárias que elas atrelam essa dívida ao imóvel, que é a forma errada de fazer. A gente foi pedir a ligação de luz, a gente não teve problema para pedir a ligação de luz. A gente aqui é atendido pela concessionária da Celeste, que é a concessionária do estado de Santa Catarina. E em menos de 24 horas eles ligaram a luz sem problema nenhum. O nosso problema realmente foi relacionado
ao pedido de ligação de água, porque eles queriam, a ex-proprietária, ela tinha uma dívida de 5 mil que tinha sido parcelado junto com a fornecedora de água daqui, e eles queriam que a gente pagasse toda a fatura, né, toda a conta da ex-proprietária. Só que aí eu bati o pé e falei, não vou pagar uma dívida que não é minha, eu não consumi essa água. Não, mas se tu não pagar essa dívida, não vai ser instalado a água na casa de vocês. Então, em um primeiro momento eu fui no Procon, abri uma reclamação na ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas. Tem também uma outra agência que cuida aqui do estado, que é a ARES, aqui do estado, né? Então, abri uma reclamação na ARES e eu tive que ingressar com um processo contra a concessionária de água aqui da cidade de Palhoça, que é onde eu vivo, tá? Para que seja feita a instalação. Eles fizeram ali, demorou umas 2-3 semanas, tá? Não deveria ter demorado tanto tempo assim, tá? Mas eles acabaram instalando a água, o processo ainda está correndo, só que eles instalaram e a princípio está tudo certo. Só que isso não é problema, tá? Não é problema para ninguém. Isso é uma coisa errada que eles faziam. A Celeste também fazia isso, depois eles mudaram, porque a lei mudou, né? Então a gente tem a lei o Código do Consumidor, que já deixa isso pacificado, e ainda tem a lei do inquilinato também, que reforça mais esse ponto, que dívidas de consumo elas devem estar atreladas ao CPF da pessoa e não ao imóvel, tá? Mas tem alguns sistemas aí de cadastro antigo, como esse dessa concessionária, que atrelam ao imóvel, como se o imóvel bebesse água, o imóvel gastasse energia, e não as pessoas que moram nele, né? Mas esse realmente foi um ponto que a gente teve bastante dor de cabeça. A gente até teve o início da reforma que o pedreiro teve aqui para fazer algumas mudanças que a gente tinha pedido, e não tinha água, tinha que levar água, entendeu? Ou tinha que pegar água dos vizinhos aqui. Então foi bem difícil no início, a gente achou que isso daí até ia se estender, mas demorou ali em torno de um mês e meio para resolver, e deu tudo certo no final. Então, com água, luz e internet no local, a gente fez uma reforma básica, tá? A gente fez, não tão básica, porque como a gente ia morar, a gente também colocou um pouco para, né, mais de algumas reformas a mais ali para deixar um pouco mais aconchegante. A gente fez umas mudanças na encanação. Eu tenho os dispositivos inteligentes aqui da Amazon, então fiz algumas alterações na elétrica ali para ficar tudo sincronizando aqui de acordo, tudo luz inteligente e tal. Então a gente fez algumas mudanças para deixar o mais confortável possível para a gente morar, tá? Se fosse para revender, não seria necessário fazer todas essas reformas. A gente gastou um pouco a mais, porque realmente a finalidade em um primeiro momento era sair do aluguel e morar aqui. Se fosse para me revender, eu faria uma pintura, trocaria talvez algumas tomadas, alguma outra coisa, uma caixa de fossa, alguma coisa assim que não esteja em correto funcionamento, e venderia, tá? Mas como foi pra gente em primeiro momento morar, eu acredito que por isso que eu gastei um pouco mais, mas eu acredito assim, aqui em torno de 10 mil reais para te fazer uma reforminha legal e revender. Eu gastei um pouco mais porque realmente a gente queria deixar um pouco mais aconchegante, tá? Valeu a pena, tá? No final das contas valeu muito a pena. Teve um upside muito legal. Então a gente arrematou por 159 mil. O valor de mercado aqui que está sendo vendido na vizinhança, um imóvel similar ao nosso, é em torno de 300 a 330 mil. Eu venderia por 275 mil, se fosse para mim vender rápido, né? Então eu considero realmente um valor muito bom. E eu voltaria a comprar, tá? Então eu já estou procurando novos imóveis de leilão. Eu acho que é uma área pouco explorada, que realmente tem muitas pessoas que têm um certo preconceito e nem todo mundo quer buscar informação. Se for para primeiro imóvel, eu também recomendo. Eu acho que deveria realmente considerar comprar. Eu não falei no vídeo, mas o financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida, que é esse voltado a imóveis populares, também é aceito, tá? Embora não foi o financiamento que eu utilizei, ele também é aceito para arrematação de leilão. Então tu pode comprar o imóvel utilizando o FGTS, financiamento de Minha Casa Minha Vida,
e talvez dependendo da tua renda ali com algum subsídio do governo. Então realmente vale muito a pena, tá? Tem que pesquisar, tem que entender o imóvel, tem que fazer alguns detalhes, tem que entender o edital, cada edital é um edital, tá? Mas vale muito a pena. Se tu realmente eu pretendo fazer isso um negócio no futuro, então realmente eu recomendo, vale a pena, tá certo? Pessoal, vocês ficaram até o final, só tenho a agradecer, tá? Se gostou do conteúdo, considera se inscrever, dar um like nesse vídeo, tá? Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, põe nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder, tá? E se você quiser saber por que eu considero que financiar é melhor que alugar, dá uma clicada nesse vídeo que tá aqui, onde eu explico por que para pessoas pobres financiar é realmente melhor do que alugar. Valeu e até a próxima.